A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Vivian e eu vim trazer mais uma passagem da Bíblia para a gente refletir, para a gente poder aprender um pouco mais do Senhor. E essa passagem se encontra em Mateus capítulo 15, a tradição dos anciãos. Pois é, os anciãos, os fariseus da época tinham várias tradições, tinham várias coisas que eram preceitos de homens, eram doutrinas de homens. E Jesus, ele atacava muito forte essas coisas e ensinou aos seus discípulos também, aos apóstolos, a ensinarem que preceitos de homens, obras de homens, por mais que pareçam ter uma certa santidade, não vai levar ninguém ao céu e nem muito menos à santidade. Vamos ler então do capítulo 15 e vamos ver o que o Senhor nos ensina. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição, porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Bom, o que estava acontecendo aqui? Qual era a situação? Eu sei que muitos evangélicos já conhecem essa passagem, já sabem o que aconteceu aqui, né? Que os fariseus e os escribas chegaram a Jesus porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Conforme a tradição dos costumes daquele povo, era então uma coisa errada não lavar as mãos antes de se alimentar. E Jesus, ele vem agora rebater com eles, que eles estão transgredindo, na verdade, o mandamento de Deus. Pois, por conta dessas tradições, por conta desses costumes de homens, eles estavam invalidando o mandamento de Jesus, que é honrar o pai e a mãe. Para que a gente possa entender o texto, o que Jesus quis dizer para eles, por conta dessas tradições, eles estavam em pecado contra Deus, porque eles estavam dando muito valor à tradição, a costumes, do que ao próprio mandamento de Deus, que era honrar o pai e a mãe. E como? Qual foi o exemplo que Jesus trouxe aqui? Jesus trouxe o exemplo de que muitas pessoas naquela época tinham, por exemplo, algo que queriam doar para Deus, que queriam santificar aquilo para Deus. E eles traziam aquelas coisas como oferta ao Senhor. Mesmo que eles poderiam ainda continuar utilizando daquele bem, daquele objeto, mas ele estava separado, santificado ao Senhor. Um exemplo pode ser uma propriedade, uma casa. Por conta de eles honrarem a Deus com aquele objeto, com aquele bem, então eles negligenciavam o mandamento de honrar o pai e a mãe. Por exemplo, o pai e a mãe estavam agora idosos, necessitando do cuidado melhor deles, e eles não cuidavam, eles negligenciavam, por conta que aquele bem, aquele objeto que estava consagrado ao Senhor, eles não poderiam fazer com que ajudasse o seu pai ou a sua mãe, porque estava separado ao Senhor. Então vamos imaginar assim, se os pais estavam em uma pobreza e estavam passando necessidade, então eles poderiam pegar aquela propriedade e vender, pegar aquela casa e vender, pegar aquele objeto
e dar alguma utilidade para o seu pai, para a sua mãe, por conta de serem idosos, por conta de não poderem mais trabalhar. E eles diziam: não, não posso dar isso aqui. Então eles falavam: olha, isso aqui você não pode aproveitar de mim, porque isso aqui é oferta ao Senhor. Eles diziam isso para os seus pais e aí negligenciavam o mandamento que diz para honrar o nosso pai e a nossa mãe. E isso era pecado. Então, aquilo que, por tradição, eles estavam praticando era justamente aquilo que estava fazendo eles pecarem contra Deus. E por conta disso, Jesus chamou todos eles de hipócritas. E disse que existe uma profecia em Isaías. Ele falou: bem profetizou Isaías a vosso respeito, que faz esse tipo de coisa. E profetizou assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os fariseus que praticavam esse tipo de atitude, eles estavam com os lábios dizendo que eles adoravam a Deus, porém as suas obras não eram assim, porque Jesus disse: mas o coração deles está longe de mim. Essa é que é a verdade. E Jesus diz mais: em vão vocês estão me adorando, vocês são hipócritas, em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Hipócritas, vocês não vão a lugar nenhum, nem entram no céu e nem deixam outros que querem entrar. Nem estão adorando a Deus e nem deixam outros adorarem. Hipócritas, porque vocês, com essas doutrinas de homens, em vão adoram a Deus. É o texto Jesus que falou. E o que a gente pode ver hoje em dia que acontece? Eu posso citar aqui inúmeros exemplos, das coisas mais bobas às coisas maiores que existem. Mas eu vou citar apenas um exemplo, porque eu acho que o jeito que eu estou explicando aqui esse texto já deixou bem nítido, bem claro, que tradições, usos e costumes que os homens inventam não vão levar ninguém ao céu. Pelo contrário, talvez justamente esses costumes e essas tradições estejam fazendo vocês pecarem. Porque diz a palavra aqui que por causa desses costumes, por causa dessas tradições, vocês estão pecando em outras coisas que são mandamentos e em vão vocês adoram a Deus. O texto profetizado sobre essas pessoas é justamente isso aqui. Este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles não querem compromisso com essa palavra. Eles querem compromisso com tradição, costumes e preceitos de homens, doutrinas que são preceitos de homens. É isso que eles querem. São fariseus hipócritas. O Espírito Santo está aqui para esclarecer a tua mente. Quantas vezes alguém, mesmo que na sua ingênua vontade de servir ao Senhor, vou dar um exemplo aqui bem simples, separou uma caneta e disse assim: essa caneta é para o Senhor, é para a obra do Senhor. E esta caneta aqui, ela não vai ser usada para nada mais que não seja para a obra do Senhor. E aí, você, por conta disso, você idolatrou essa caneta. Essa caneta aqui é para o Senhor. Ninguém pode tocar nela, ninguém pode usar ela. E aí você vê chegar um exemplo, tá? Um irmão na sua casa e um irmão diz assim, na sua ingenuidade, tá precisando e diz: olha, você pode me emprestar essa caneta? E aí você diz: não toque nessa caneta, não pode tocar nessa caneta. Essa caneta aqui não pode ser usada para nada mais que não seja da obra de Deus. O que é que você quer fazer com essa caneta? É para escrever alguma coisa para Deus? Não, eu tô precisando dessa caneta para assinar um negócio aqui e eu queria escrever uma coisa aqui. É algo de Deus? Não, é uma coisa aqui simples. Não, essa caneta não pode.
não pode ser usada. Olha, eu estou falando aqui um exemplo de uma caneta, mas poderia ser alguma outra coisa. Poderia ser qualquer coisa que você honrou ao Senhor e agora você não vai utilizar para mais nada, a não ser para a obra que você separou. Mas tem uma palavra aqui para você, porque existem coisas mais importantes do que você separar algo, um objeto ou um bem para o Senhor. Sabe qual é? É você fazer o bem ao seu próximo. Isso é mais importante. Então, você acaba pecando em outro aspecto. Eu dei esse exemplo e esse exemplo você pode ter agora um exemplo de um pecado, porque você poderia fazer o bem para aquela pessoa que está precisando daquela caneta. E aí você diz que não. E aí você peca. Sabe por que você peca? Porque a gente precisa fazer o bem ao nosso próximo. A gente precisa dar. A gente precisa emprestar. É o que diz na palavra, que a gente tem que, se alguém te pedir emprestado, você tem que emprestar. É melhor dar do que receber. E aí, o que diz aqui em Tiago, capítulo 4 e o versículo 17? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se por causa desse pensamento, dessa sua tradição, desse seu costume, pode ser pelo exemplo que eu falei, ou pode ser por qualquer outra coisa que é uso, costume, que é tradição da sua igreja ou da sua vida com Deus. Se por causa disso você não puder fazer o bem ao teu próximo, você está em pecado. É dura essa palavra? É dura, mas é a Bíblia. E sobre a Bíblia não existe outra palavra, não existe tradição, não existe uso e nem existe costume que supere a palavra de Deus. Ou você coloca em prática essa palavra, ao invés de colocar em prática na sua vida usos, costumes e tradições, ou você se encontra enquadrado aqui no que Jesus disse. Nesse grupo que Jesus agora rebate os fariseus hipócritas. Você vai se enquadrar nessa profecia de Isaías que Jesus menciona. Se você coloca seus usos e costumes e tradições acima de fazer o bem ao teu próximo, está quebrando o mandamento do Senhor. Se esses usos, costumes e tradições estão matando pessoas dentro de uma igreja, dentro do convívio cristão, essas pessoas não vão ficar sem a punição do Senhor. E aqui ele está dizendo: em vão vocês estão me adorando. Vocês que fazem isso, em vão vocês me adoram, porque vocês estão com o coração longe de Deus. Está aqui em Mateus, capítulo 18, e o versículo 6, que eu vou ler aqui para vocês. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Em outras tradições está escrito de uma outra forma, mas é a mesma coisa. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, se por conta das coisas que você faz, seja de mau testemunho, aqui é em geral, tá? Mas seja de mau testemunho, seja o que for, algo que você fizer, aquele que faz as pessoas se desviarem por causa de tradições, usos e costumes, se por conta disso as pessoas se desviarem do evangelho, é melhor, muito melhor, você pendurar uma pedra de moinho, amarrar no teu pescoço e te lançar no mar, do que você fazer uma pessoa dessa tropeçar. Será que teu castigo no inferno vai ser pequeno? Será? E o teu castigo vai ser a condenação eterna. É muito sério.
é muito sério. Não brinque com o Senhor, não. Ele vai guerrear contra todos esses fariseus que nos nossos dias estão fazendo muitos errarem o caminho da porta do céu, colocando eles sobre julgos pesados e enfiando na porta dos infernos. O Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Ele vai arvorar a bandeira dele na terra, porque o fim está perto, o fim está chegando. O Deus nosso Senhor, Senhor dos exércitos, ele vem para condenar, para trazer juízo na terra. O tempo dele está próximo. O juízo do nosso Senhor está chegando. O apocalipse está chegando. E muitos vão cair nas profundezas dos abismos e vão saber muito bem por que estão caindo lá. Tanto aqueles que estão no mundo praticando iniquidade, quanto também aqueles que estão dentro do evangelho, mas estão praticando também iniquidade. Estão colocando fardos pesados, desviando as pessoas daquilo que realmente é mandamento de Deus e colocando os fardos que nem eles mesmos suportam carregar. São fariseus hipócritas, mas Deus está dizendo, avisando que o dia do Senhor está chegando para essas pessoas também. Que Deus abençoe, que Deus possa iluminar a sua mente, o Espírito Santo trazer clareza ao seu entendimento e te fazer compreender a palavra do Senhor, te fazer entender que a sã doutrina é a Santa Escritura, é a palavra do Senhor. Não use os costumes e tradições. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.